Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é Lei dos Senos. A gente é muito acostumado a utilizar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para resolver problemas nos triângulos e retângulos. E quando for num triângulo qualquer, não tenha ângulo reto, como é que isso funciona? E aí a gente vai ver que tem duas maneiras de você fazer isso: a lei dos senos, dependendo das medidas que você tenha nesse triângulo, e a lei dos cossenos, que a gente vai ver posteriormente, de acordo com as medidas que você tem também. Então, no que é que consiste, na verdade, a lei dos senos? Eu tenho um triângulo aqui de vértices A, B, C e de medida dos lados A, B, C. Aí é interessante que você sempre utilize a medida A, o lado de medida A é oposto ao vértice A ou o ângulo A. Ao lado de medida B, oposto ao vértice B. E o lado de medida C, oposto ao vértice C. O que é que acontece? Qual é a relação que existe nesse triângulo aqui? A medida, o lado de medida A dividido pelo seno do ângulo A, então esse lado dividido pelo seno desse ângulo aqui é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B. Então, esse lado pelo seno do ângulo oposto. E o lado que é igual ao lado de medida C dividido pelo seno do ângulo C. Lógico que na hora da resolução você não vai utilizar as três medidas com as duas igualdades, não. Você pode utilizar esse e esse. Você pode utilizar esses dois ou você pode utilizar A e C. Então, para isso, a gente vai ver alguns exemplos para ver como é que utiliza. Então, eu tenho aqui um triângulo de um ângulo de 50 graus, outro ângulo de 50. Esse ângulo, vamos dizer que eu não saiba quanto é, eu tenho a medida desse lado que é 8 centímetros e a medida desse aqui que é x que eu quero descobrir. E aí, como é que eu vou fazer isso? Você observando ali, se eu quero x, eu preciso do lado do ângulo oposto a x. Então, qual é a medida desse ângulo aqui? E aí, como é que eu sei? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 150 graus. Então, 180, perdão. Então, se eu tenho aqui 50 e 50 é 100, então, obviamente, a medida desse ângulo aqui vai ser 80 graus. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? A medida, o lado x, dividido pelo seno de 80 graus, vai ser igual ao outro lado que eu tenho a medida, então 8 centímetros, dividido pelo seno de 50. Na questão, aqui na situação, já está sendo dado o seno de 80, que é quem eu preciso, e quem é o seno de 50. Mas e se não for dado isso na questão? O que é que eu tenho que fazer? Então, tem algumas maneiras de você encontrar. O primeiro, existe na internet e nos livros que trazem o assunto, é a tabela de razões trigonométricas. Essa tabela de razões trigonométricas, ela traz o seno, cosseno e a tangente de 1 a 89 graus, ok? Além disso, você pode utilizar a calculadora do celular. Se você abrir a calculadora do celular, ela normalmente vem assim, uma calculadora comum. Se você mudar a posição do celular, vai aparecer uma calculadora, vamos dizer, uma calculadora científica, que tem tudo isso também. Então, por exemplo, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Eu quero calcular o seno, e aí aperto lá na tecla sim, o seno de 30 graus. Estou perdido e não estou encontrando o zero. O seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, você pode encontrar essas medidas ali, seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, utilizando a calculadora do próprio celular, ok? Mas vamos voltar para a nossa questão. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Depois de pronto, de armado a situação, eu vou só substituir. Então, o lado x dividido pelo seno de 80, que é 0,984, vai ser igual a 8 centímetros, dividido pelo seno de 50, que é 0,5
766. Como isso daqui tem umas multiplicações com muitos algarismos, é interessante que você tenha uma calculadora à mão. E aí, tanto faz qual é a calculadora se você vai utilizar do próprio celular. Então, x vezes 0,766 vai ser 0,766x, que é igual a 0,984 vezes 8. Então, 0,984 vezes 8 é igual a 7,872. E aí tem um negócio interessante na calculadora que eu acho que é bom lembrar. A calculadora, todas as calculadoras que a gente conhece, elas não são fabricadas no Brasil ou em países de língua portuguesa. Então, em inglês, o que aqui no Brasil, na língua portuguesa, é vírgula, lá ela usa um ponto, então era 7,872. Só que se você botar dessa maneira aqui, você está botando 7.872. Então você traduza para o português e troca o ponto por uma vírgula, ok? Essa é a única coisa que você tem que ter cuidado na calculadora. O que é que eu tenho que fazer agora? Então a medida de x vai ser igual a 7,872 dividido por 0,766, que isso vai ser igual a, fazer a divisão, 10,27. 10,27. Como a medida aqui é em centímetro, então isso quer dizer que a medida do lado x, esse lado aqui, mede 10,27 centímetros. Se a gente quisesse encontrar esse outro lado, também poderia, mas como a questão estava pedindo apenas esse lado aqui, então a medida desse lado é 10,27 centímetros. Tem um outro exemplo aqui, para isso eu vou precisar apagar esse, para a gente tentar entender melhor isso. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui um lago, eu preciso botar dois postes, um do lado e outro do outro desse lago. Eu consigo medir isso aqui, medir esses ângulos e quero saber qual o tamanho dos fios que vai ficar aqui sobre o lago. Eu tenho um poste de um lado, um poste do outro, qual é a medida desse fio aqui, certo? Então eu vou chamar isso aqui de x. Eu sei que esse ângulo mede 100 graus, porque ele está fora do lago, eu consigo medir. Esse ângulo aqui mede 50 graus, certo? Eu tenho a medida desse lado que é 150 metros e eu quero descobrir a desse aqui. Então o lado x, que seria o lado do fio, o lado x sobre o seno de 100 graus é igual ao lado 150, que é esse aqui que eu tenho a medida, lado de medida 150 metros, sobre o seno desse ângulo aqui. E aí qual vai ser o seno desse ângulo? Se aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 50, para completar os 180, esse ângulo aqui obrigatoriamente vai ser 30 graus. Então, x sobre o seno de 100 é igual a 150 sobre o seno de 30 graus. E aí agora tem um negócio interessante. Eu não tenho a medida do seno de 100 graus. E se vocês lembram que eu falei, na tabela de razões trigonométricas, você tem o seno de 1 a 89 graus. Aí você tem duas opções. Se ele não lhe der na questão, você pode usar a calculadora, e aí a calculadora vai lhe dar esse seno correto, certo? A calculadora do celular, se você colocar o seno de 100 graus é igual a 0,984, certo? O seno de 100 é igual a 0,984, mas tem outra maneira de você encontrar se você só tiver a tabela de razões trigonométricas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar 180 menos 100, que vai dar 80 graus. Então, o seno de 100 é correspondente ao seno de 80 graus. O que é que eu tenho que ter cuidado? Só os sinais, se ele pode mudar ou não.
Então, o que acontece? O sinal do seno, ele no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90 graus, ele é um número positivo. De 90 a 180, o seno também é um número positivo. Se for de 180 a 270, ele vai ser um número negativo, e de 270 a 360, que é uma volta completa, ele também vai ser um número negativo. Então, como é 180 graus, o seno aqui ainda vai ser um valor positivo. Então, nesses dois primeiros quadrantes, o seno tem valor positivo. Então, o seno de 180, pega os 180 graus, menos 100 dá 80. O seno de 80, a gente tinha aqui que, ó, 0,984. Observe que a gente procurou na calculadora e encontrou esse mesmo valor, 0,984. Então, se você não tiver a calculadora e a questão não lhe trouxer quem é o seno, você pega a tabela de razões trigonométricas, faça 180 menos aqueles ângulos que você quer procurar, que nesse caso é 100. Então, eu obtive 80, você vai encontrar quem é esse ângulo na tabela de razões trigonométricas. Agora, lembre do sinal. Se esse ângulo que você estava, por exemplo, era nesse quadrante aqui, ele vai ficar negativo. Só que nessas situações vai ser sempre menor do que 180, porque você não tem como ter uma abertura maior do que 180. Então, será sempre positivo. Voltando lá à nossa questão, né? Agora a gente tem os dados necessários. Vamos lá. Então, x dividido pelo seno de 100, que é 0,984, é igual a 150 dividido pelo seno de 30. O seno de 30 é o seno mais conhecido que existe. E a gente calculou nesse instante no celular, que é 0,5. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos. X vezes 0,5 é 0,5x, que é igual a 150 vezes 984, que fazendo na calculadora dá 147,6. Então, x vai ser igual a 147,6 dividido... 147,6 e eu escrevi 146,7, né? 147,6 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é o mesmo que você multiplicar por 2, certo? Então, se você multiplicar esse valor aqui por 2, é a mesma coisa de você dividir por 0,5. Ok? Então, o valor aqui vai ser 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 7, 14, e 1, 15, vai 1, 2 vezes 4, 8, e 1, 9, e 2 vezes 1, 2. Tem uma casa decimal, então vai ser 295 metros, ok? Então, essa distância, a quantidade de fio necessário vai ser de 295 metros. Então, a lei dos senos é basicamente isso. Você deu uma olhada, uma revisada, você vai entender corretamente. Até uma próxima aula.